Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo o livro do Napoleão Hill, Pense e Enriqueça, e eu trago uma boa notícia para vocês, é o último vídeo. Chegamos finalmente ao final desse livro grandioso, desse livro que é um clássico para todo mundo que está procurando descobrir como enriquecer. E enriquecer não só financeiramente, mas aquela coisa de se abrir realmente para a abundância de tudo, em todos os setores da nossa vida, que ele traz nesse livro. Esse é um clássico, eu já vi várias pessoas que conseguiram dar esse salto quântico, pessoas que eu sigo na internet e outras pessoas bem-sucedidas na vida que dizem que leram esse livro do Napoleão Hill. E eu fui intuída a ler esse livro depois que eu fiz aquela série com o livro O Estranho Segredo, do Earl Nightingale, e ele passa um plano ali, ele diz primeiro que há só 5% da população, você que acompanha já conhece essa historinha que eu inicio sempre com ela, mas é para quem está vendo pela primeira vez. Há apenas 5% da população que descobriu esse segredo de como viver a vida na plenitude dela. E os outros 95%, infelizmente, vão do berço ao túmulo na falta e na escassez. E ele passa um plano de 30 dias para a gente entender por que isso acontece e fazer essa transmutação, sair desse grupo de 95% e passar por aqueles dos 5% que estão ali no topo da escada. Digamos que a vida seja uma escada, a maioria fica ali em volta do início ali e só alguns chegam ali nos últimos degraus. E aí ele passa nesse plano de 30 dias algumas dicas para que a gente consiga subir, chegar lá. E ele passa entre essas dicas fazer boas leituras durante 15 minutos pelo menos diariamente. Entre os livros que ele recomenda está esse do Napoleão Hill, Pense e Enriqueça. E o Napoleão Hill conta aqui realmente que ele descobriu o segredo de como chegar ao topo, como fazer parte desses 5%, porque ele passou 25 anos, nada menos do que 25 anos da vida dele, estudando as mentes mais das pessoas que mais obteram sucesso. É claro, uma amostragem, ele não deve ter convivido e ter pesquisado todos. E também ele viu aquelas pessoas, o motivo por aquelas pessoas que fracassaram. E aí ele fez então esse estudo e transformou em livro. Então ele traz aqui 13 princípios que mostram por que isso acontece e como é que a gente faz para não entrar na fila dos que fracassam. Ele diz no livro que há duas correntezas naturais que a gente vai cair nessa vida. É aquela que leva e sem volta, e isso eu confesso que eu não consegui entender, porque ele diz no livro que caiu nessa correnteza, vai para a direção da falta e da escassez, ou a outra correnteza que nos leva para o topo, aonde ele disse que está cheio de lugar. Por quê? Exatamente porque só tem 5% lá. E ele disse que esse livro, os ensinamentos que ele traz nesse livro, eles podem ser usados como um remo nessa correnteza. Digamos que a gente estivesse numa canoa que está indo para o lado da falta e da escassez. Aí com esse livro a gente coloca ela em equilíbrio novamente e leva para a abundância e para a prosperidade, para o topo, junto com aqueles 5%. Mas ele diz que ele só traz metade do segredo, porque a outra metade é exatamente essa nossa determinação em entender e em fazer o que se requer, porque ele deixa claro que nada cai do céu assim de graça. E ele diz também que há algumas pessoas que vão encontrar esse segredo logo no início, aquelas que vão encontrar o segredo lá pela metade do livro, e aquelas que só vão pegar no final. E aquelas que infelizmente não vão pegar, que aí eu acredito, pelo que ele diz também no livro, são aquelas que estão muito presas a crenças limitantes, aquelas que se deixam guiar por paradigmas, por dogmas, especialmente com relação a dinheiro. E aí, depois de passar os 13 princípios básicos, ele traz um capítulo aqui, o último capítulo, que ele fala dos medos. Ele disse que o medo é uma das coisas que mais faz a pessoa não conseguir entender esse segredo. A maioria desses 95% que estão na falta e na escassez estão sendo guiados pelo medo. E aí, nesse último capítulo, ele traz os 6 temores. 6 temores básicos, que primeiro é pobreza, depois crítica, depois medo de perder a saúde, medo de perder o amor, medo de envelhecer e medo da morte.
E aí ele foi trazendo cada um desses temores aqui, nós já fizemos cada um nos vídeos anteriores, e ele disse nesse último, onde ele trouxe aqui um questionário para a gente entender como é quem a gente é. Ele disse, sem dúvida, a fraqueza mais comum dos seres humanos é a de deixar a mente aberta à influência negativa dos outros. E aí ele disse que para a gente se conhecer e se ver sem máscaras, ele nos passou um questionário aqui que ele diz que a gente deve responder com... ele pergunta aqui no final, quanto tempo dedicou a estudar e responder essas perguntas? Pelo menos um dia é necessário para a análise e resposta da lista toda. E ele disse que é interessante também a gente pedir para ter certeza das respostas, ter certeza de que a gente está sendo franco conosco mesmo. Ele pede para a gente pedir a alguém que não tenha motivo para nos agradar, para que veja também as nossas respostas e nos diga qual é o que é que eles pensam, se eles realmente veem como isso, se eles acreditam que nós fomos verdadeiros. Ele diz que a experiência será surpreendente, e depois o outro subtítulo que ele trouxe no último capítulo foi a diferença que o controle mental faz. E nesse final, então, no último capítulo, a última frase dele é: o controle mental é resultado de autodisciplina e hábito. Ou você controla a mente ou ela te controla. Não há meio termo. E aqui ele está dizendo, ele começa esse vídeo com esse subtítulo que é: você usa esses álibis, e aí ele vai dar álibi, que é aquilo que a gente usa quando a gente não quer assumir a responsabilidade. O Ho'oponopono da identidade própria, do Dr. Rui Len, ele diz que é básico isso. A gente tem primeiro que assumir que tudo que está acontecendo na nossa vida é resultado daquilo que a gente pensou. Fomos nós que criamos o nosso mental e se atualizou na nossa realidade. Depois que a gente assume isso, aí a gente entende que há memórias que a gente traz com a gente de longo tempo, não desse início, mas de toda a nossa vida, memórias de tempos que a gente cultivou pensamentos negativos, que fazem com que experiências negativas fiquem vindo e se apresentando até que a gente entenda o que é que ela quer nos mostrar. A professora Lúcia Helena, ela diz que a vida é pedagógica, não há nada, a vida, esses símbolos que a vida nos traz porque ela quer nos ensinar alguma coisa, não há nada que aconteça com a gente que não seja uma lição. E aí aqui estamos entendendo isso, estamos cientes de que nós somos responsáveis por aquilo que nós criamos e que nós criamos muita coisa ali antes, enquanto a gente ainda era um pouco talvez imaturo com relação àquilo inconsciente, então a gente criou coisa que talvez não seja tão interessante de estar se repetindo, de estar revendo outra vez. Então, se a gente se responsabiliza e entende e diz para a vida: tá bom, entendi, realmente isso aqui me ensinou, agora eu entendi que não era muito legal oferecer essa taça de fel para outra pessoa, agora eu senti o gosto, agora aí a vida já passa para outra coisa, a gente passa para outra experiência, mas há primeiro que se responsabilizar, é isso que o Ho'oponopono diz. E ele, nesse subtítulo, então, você usa esses álibis? As pessoas que não obtêm êxito possuem um traço em comum. Conhecem todas as razões do fracasso. Isso está escrito em negrito. E têm o que acreditam ser álibis incontestáveis para explicar sua falta de realizações. Alguns dos álibis são inteligentes e há os que se justificam pelos fatos. Mas álibis não servem de dinheiro. O mundo só quer saber uma coisa: você alcançou sucesso? Um analista de caráter compilou uma lista dos álibis mais comuns empregados. Ao ler a lista, examine-se cuidadosamente, determinando quantos deles são propriedade sua. Lembre-se também que a filosofia apresentada nesse livro torna qualquer desses álibis obsoleto.
Ou seja, se a gente empregar o que ele mostrou nesse livro, então esses álibis eles cairão por terra, eles não servirão a nada, não servirão mais de escudo para a gente. Então vamos lá para o primeiro álibi. Se eu não tivesse mulher e família, por que você não fez isso? Mas eu tinha que trabalhar ali naquela coisa que eu não gostava, porque eu tinha que sustentar minha mulher e minha família. Se eu não tivesse pistolão, se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse boa instrução, se eu pudesse arranjar um emprego, se eu gozasse de boa saúde, se eu tivesse tempo. Nossa, eu acho que esse é o que a gente mais usa, não é, gente? Nossa, eu tô me lembrando aqui de um vídeo que eu vi ali no canal do Cadu Caçaú também, que ele entrevista uma pessoa, eu não lembro o nome dele agora, que diz que ele dizia o tempo todo que ele não tinha tempo, até que ele foi acometido de uma anomalia que deixou ele totalmente paralisado do pescoço para baixo, numa cama durante vários meses. Ele disse que o que era pior para ele é que ele não podia abraçar, as pessoas o abraçavam, mas ele não conseguia abraçar ninguém, ele só tinha o movimento dos olhos. E aí ele disse lá nessa entrevista, talvez não com essas palavras, mas que aí a vida deu o tempo que ele estava precisando. Não tem tempo para isso? Então não tem tempo para meditar? Então tá, vamos tirar. Eu acredito que isso é realmente aquela coisa que a professora Luceliana estava dizendo, a vida vem mostrando, a gente vai passando assim, vai atropelando, não vai percebendo, até o momento que a vida tem que dar de alguma forma. E foi super interessante, eu não me lembro, eu vou ver se eu vejo, para deixar aqui na descrição do vídeo, o vídeo que eu estou falando para vocês, porque é super interessante, ele mostra como ele entendeu essa lição da vida, é super importante isso. Aí depois disso eu comecei a tomar um pouco de cuidado quando dizer eu não tenho tempo, porque o tempo é o mesmo para todos, e o tempo, todo mundo tem a mesma quantidade de tempo, aquele que fracassa ou aquele que tem sucesso. Se os tempos fossem melhores, se os outros me compreendessem, e aí esse aqui, se os tempos fossem melhores, eu já ouvi dizer que nós estamos em uma das épocas mais fabulosas para estarmos nesse planeta. Porque se a gente dá uma olhada assim mesmo, até em termos de tecnologia, naquele tempo que para se mandar uma mensagem tinha que se escrever uma carta, passar para uma pessoa que pegava um cavalo, andava milhas e depois pegava sei lá o que, tinha que atravessar de bote, era um absurdo, sem falar daquele outro tempo que era com sinal de fumaça. E aí agora a gente fala pega um pequeno aparelhinho assim e fala com uma outra pessoa do outro lado do mundo em tempo real, olhando nos olhos dela. Então, quando a gente diz isso, a gente devia pensar um pouco que eu também, naquele livro, As Brumas de Avalon, que conta a história do rei Arthur, da Távola Redonda, eu fiquei imaginando aquele pessoal, porque eles estavam falando aqueles meios de transporte deles a cavalo, naquele frio, e depois chegava ali, eles não tinham banheiro dentro de casa, era bem, acredito, bem mais difícil do que hoje. Pelo menos conforto a gente tem muito mais do que naquele tempo. Então esse álibi aqui fica meio caído, né? Se os tempos fossem melhores, se os outros me compreendessem, se as condições que me cercam fossem diversas, se eu pudesse viver minha vida novamente, se eu não temesse o que eles diriam, se me tivesse dado uma oportunidade, se eu tivesse agora uma oportunidade, se não implicassem comigo, se nada acontecer que me impeça, aquela coisa a gente já está sabendo que a gente não vai fazer mesmo, aí a gente diz, tá, vou fazer sim, mas se nada acontecer que me impeça, então não vai ser minha culpa. Se acontecer alguma coisa, é uma fatalidade. Se eu fosse mais jovem, se eu pudesse fazer o que quero, se tivesse nascido rico, se pudesse encontrar as pessoas certas, se eu tivesse o talento que alguns têm. Isso aqui é interessante, né, gente? Parece então até que Deus faz uns ali,
uns com um neurônio, outros com... Até parece ter uma parte aqui que ele traz um vídeo anterior que ele fala sobre o cérebro, essa máquina potente. Então parece que quando a gente usa esse álibi, se eu tivesse o talento que alguns têm, quer dizer que o nosso cérebro ele foi feito ali mais ou menos, sabe? Não foi terminado. Se eu ousasse me impor, se eu tivesse aproveitado oportunidades passadas, se as pessoas não me enervassem... Isso é interessante, né? Porque a gente sempre, nesses livros todos, tudo que dizem é que tudo é de dentro. É como aquela, eu até falei em um vídeo há pouco tempo, daquela história da pessoa que está carregando uma xícara de café e vem alguém, esbarra nela, ela derrama café. Ou se fosse chá, ela derramaria chá. Aí ela se pergunta, por que você derramou café? Ah, porque alguém esbarrou em mim? Não, porque a sua xícara estava cheia de café. Se você tivesse cheia de outra coisa, você derramaria outra coisa. E é exatamente isso aqui. Se as pessoas não me enervassem, então do que é que a gente está cheio? Que quando a pessoa chega perto do nosso botão, a gente derrama. Então, é a nossa reação que conta, não é o que o outro faz. Então, não é se as pessoas me enervassem, é se eu não me deixasse me enervar, talvez, né? Se eu não tivesse de lidar com a casa e com as crianças, se eu pudesse economizar algum dinheiro, se o patrão me desse valor, se eu tivesse alguém que me ajudasse, se minha família me entendesse, se eu vivesse numa cidade grande, se eu pudesse começar, se eu fosse livre, se eu tivesse a personalidade de algumas pessoas, se eu não fosse tão gordo, se eu conhecesse meu talento, se pudesse conseguir uma oportunidade, se pudesse saldar minhas dívidas, se eu não tivesse fracassado, se eu soubesse como, se todos não fossem contra mim, se eu não tivesse tantas preocupações. Aqui é mais ou menos aquela quando a gente acha que só a gente tem problema, não é? Quando a gente acha realmente que todo mundo tá no bem bom e que só a gente que sofre. Acredito que é isso quando a gente usa esse álibi. Se eu pudesse me casar com a pessoa certa, se as pessoas não fossem tão tolas, se minha família não fosse tão extravagante, se eu tivesse mais confiança em mim mesmo, se a sorte não estivesse contra mim, se eu não tivesse nascido sob signo errado, se não fosse verdade que o que tem de ser, será. Aqui é aquele álibi bem fatalista, né? É assim, tem que ser, foi assim, é isso que está escrito para mim, não vai ter, não tem como mudar. Se eu não tivesse de trabalhar tão arduamente, se eu não tivesse perdido dinheiro, se eu morasse em outro bairro, se eu não tivesse um passado, se eu tivesse um negócio só meu, se os outros me ouvissem. Se, e esse é o maior de todos, se eu tivesse a coragem de me ver como sou realmente, descobriria o que há de errado comigo e me corrigiria. Essa parte aqui está em negrito, gente, olha. Se eu tivesse coragem de me ver como eu sou realmente, eu descobriria o que há de errado comigo e me corrigiria. Poderia então ter a oportunidade de lucrar com meus erros e aprender algo da experiência alheia, pois sei que há algo errado comigo. Se não estaria agora onde estaria se tivesse passado mais tempo analisando minhas fraquezas e menos tempo criando álibis para encobri-las. Olha, aqui nesse final, esse parágrafo aqui, ele dá um puxão de orelha na gente, né? Porque eu acredito, nossa, quantos desses álibis eu uso, eu já usei. Então, ele dizendo que isso é perda de tempo. Se a gente ficar, enquanto a gente perde tempo buscando álibi para encobrir as fraquezas, seria melhor que nós as analisássemos. E assim a gente ia descobrir o que há de errado com a gente e aí nós poderíamos nos corrigir. Para isso também que ele passou um outro relatório em um vídeo anterior, e ele diz para a gente fazer com muita realidade, com muita honestidade com a gente mesmo, de verdade com a gente mesmo.
Porque enquanto a gente fica criando álibi, se escondendo atrás de desculpas, aí a gente mostra, eu acredito, ao universo que nós não estamos maduros para viver a vida plena, viver a vida como ela pode ser vivida, como ele está dizendo aqui que pode ser, como ele está dizendo que esses que fazem sucesso viveram. Ou seja, aquela vida plena, a vida de abundância em todos os setores, a vida do sonho divino. A Oprah Winfrey, que nasceu preta e pobre, e hoje faz parte desses 5%, é uma das mulheres mais ricas em todos os setores da vida dela, tem plenitude em todos os setores, não só no financeiro. Ela diz que ela vive literalmente o sonho de Deus para ela, o que é prosperidade em todos os setores. E ela não nasceu em berço de ouro. Então aqui dá para ver, ela passou, ela fez essa lição que ele está dizendo. Só um exemplo, ele cita outros, muitos outros no livro. Essas pessoas, então, elas entenderam como elas analisaram essas fraquezas e não ficaram procurando álibis. Eu acredito que seja isso, eu acredito que seja isso que nos separe delas que estão ali na plenitude, na abundância plena, completa, e de nós que estamos aqui ainda na falta e na escassez. Eu acredito que seja isso. E um próximo subtítulo, o hábito fatal ao sucesso. Agora então ele já passou tudo ali, o que faz a gente ir para o fracasso. Agora ele vai dizer o hábito que é fatal ao sucesso. E esse fatal, não sei se aqui não sei se eu entendi errado. Eu acredito que seja fatal. Se a gente tiver esse hábito, a gente vai fatalmente ao sucesso. Ou agora me veio uma dúvida aqui se é que a gente vai para o fracasso, mas vamos ver. Criar álibis para explicar o fracasso é passatempo nacional. O hábito é antigo como a raça humana e é fatal ao sucesso. Ah, tá. Então, esse fatal, então, aqui mata o sucesso. Então, eu entendi errado. Pensei que fosse fatal de estar mandando de vez para o sucesso. Mas não, é o contrário. Por que é que as pessoas se agarram aos álibis favoritos? A resposta é óbvia. Defendem os álibis porque os criam. O álibi do homem é fruto de sua imaginação. É da natureza humana defender o filho cerebral. Olha aqui que interessante, gente. Então, o álibi é o fruto da imaginação e nós, humanos, é natural da gente defender esse filho cerebral. Criar álibis é hábito profundamente arraigado. É difícil romper hábitos, especialmente quando são uma justificativa de algo que fazemos. Platão pensava nessa verdade ao dizer: a primeira e melhor vitória é conquistar a si mesmo. Ser conquistado por si mesmo é a mais vergonhosa e vil das coisas. Nossa, vamos entender então essa frase? A primeira e melhor vitória é conquistar a si mesmo. E a gente não pode então se deixar ser conquistado por nós mesmos, porque é a mais vergonhosa e vil das coisas. Confesso que realmente não entendi. Se vocês entenderam, por favor, me ajudem. Outro filósofo tinha o mesmo pensamento em mente ao afirmar: foi para mim grande surpresa descobrir que toda a lealdade que via nos outros não passava de reflexo de minha própria natureza. Olha aqui, então, olha que interessante isso, gente. Aquilo de que os outros são o nosso reflexo, aquilo que a gente está vendo no outro, que está irritando a gente tanto. Quem sabe se a gente não for bem sincero conosco mesmo, ali só entre a gente, nós e o espelho, a gente de verdade mesmo, fazendo uma análise realmente honesta com a gente não vê, então ele está... A professora Lucilena, ela traz um exemplo de uma pessoa que disse que chegou e falou para ela: nossa, mas lá no meu trabalho só tem gente chata, o que eu faço? Aí ela disse uma coisa ou outra, ou você precisava, é um símbolo da vida, que você precisava conviver com esses chatos para aprender a desenvolver a paciência ou qualquer coisa assim, ou porque na verdade o mais chato é você mesmo e você não está percebendo. Então, é isso aqui bem que ele está dizendo, ó. A maior surpresa foi descobrir que toda a lealdade que via nos outros não passava de reflexo da minha própria natureza. E também toda a falsidade
pode ser reflexo da minha própria natureza. Aqui ele usou lealdade, mas pode ser qualquer coisa outra. É sempre um mistério para mim, disse Albert Hubbard. Por que as pessoas passam tanto tempo se iludindo deliberadamente, criando álibis para encobrir suas fraquezas? Se a gente está, na verdade, mentindo para a gente mesmo, não é, gente? A gente sai, coloca uma máscara, vai, mostra que a gente não é aquilo que a gente não é ali fora, a gente volta, a gente tira a máscara e se olha no espelho e a gente vê quem a gente é. E aí a gente tem que mentir para a gente mesmo se a gente quiser continuar usando a máscara lá fora, não é? Se iludindo, ele diz. Se fosse usado de maneira diferente, esse mesmo tempo seria suficiente para curar a fraqueza, de modo que então não seriam necessários álibis. Ele repetindo então o que ele já disse ali, olha. Mas agora quem está dizendo é o Albert Hubbard, que é uma das mentes superiores que ele apresenta no livro. Então ele também se pergunta porque as pessoas passam tanto tempo se iludindo, usando máscaras deliberadamente para criar álibi, ao invés de tirar a máscara na frente do espelho e procurar aquilo que está dentro dela mesmo, que mudando o reflexo vai ser outro, ela vai receber outra coisa. Encerrando, quero lembrar-lhe que a vida é um tabuleiro de xadrez e o jogador à sua frente é o tempo. Se você hesitar na jogada ou deixar de jogar com rapidez, suas peças serão eliminadas até lá. Você está jogando contra um parceiro que não tolera indecisão. Uau! Olha, gente, a vida é um tabuleiro de xadrez e o nosso parceiro é o tempo. A gente não pode ficar hesitando, a gente não pode ficar se deixando auto-sabotar, porque senão as nossas peças serão eliminadas até que a gente decida que a gente vai jogar. A gente está jogando contra um parceiro que não tolera a indecisão. Gente, que esplêndida essa frase. E aí vem aquele álibi ali, eu não tenho tempo. Se o nosso parceiro de jogo é o tempo. Profundo, né? Antigamente você poderia ter uma desculpa lógica por não ter forçado a vida a lhe dar o que queria. Mas esse hábito é agora obsoleto, porque você está de posse da chave mestra que abre a porta da vida a riquezas fartas. Então a gente não pode mais usar essa desculpa que era lógica antigamente, por não ter forçado a vida a nos dar o que a gente queria, mas agora ele está dizendo que isso agora não cola mais, porque agora nós temos já a chave mestra que abre a porta da vida a riquezas fartas, ou seja, agora ele nos mostrou em 13 princípios o passo a passo, e esse livro até vem passo a passo, não vem capítulo 1, capítulo 2, vem passo 1, passo 2, passo 3, porque eu acredito que ele queria deixar claro aqui que seria o passo a passo. E aí então ele está dizendo, não tem mais esse hábito então de dizer de usar essa desculpa que antes era lógica, não cola mais. A chave mestra é intangível, mas poderosa. É o privilégio de criar em sua mente um desejo ardente por uma espécie definida de riquezas. Não há penalidade imposta pelo uso da chave, mas há um preço a pagar se não a usar. Tá vendo, gente? O preço a pagar é aquela ali do nosso companheiro do jogo no tabuleiro de xadrez. Se a gente não usar a chave e fizer o que se requer, se a gente ficar na indecisão, se a gente ficar dizendo que não tem tempo, as nossas peças serão eliminadas. Daqui a pouco a gente não tem realmente. Porque o tempo é um parceiro que não tolera indecisão. E olha aqui, gente, a gente tem o privilégio de criar na nossa mente toda e qualquer espécie definida de riqueza. E aí não há penalidade para usar essa chave, mas há um preço a pagar se a gente não usar. E ele já fez essa ameaça ali no início desse último capítulo, que aqui a gente decidia, era realmente ali um ponto de, como que fala, de confluência
ali que tem uma bifurcação. A gente tem que escolher se a gente vai para a falta e para a escassez ou para a abundância e para a prosperidade. O preço é o fracasso. Há um preço a pagar se não usar essa chave. O preço é o fracasso. Há um prêmio de proporções estupendas se puser a chave em uso. É a satisfação que atinge aos que conquistam a si mesmos e forçam a vida a pagar a que lhe pedem. E eu vi naquele livro do Agmandino, Universidade do Sucesso, tem um poema, tem uma parte lá do livro que fala, que diz exatamente isso, que é um moribundo conversando com a vida e diz: que pena que agora é tarde, mas agora eu entendi que se eu tivesse mais, você teria me dado, tivesse pedido mais, você teria me dado mais. Aqui ele dizendo, é a satisfação que atinge aos que conquistam a si mesmos e forçam a vida a pagar a que lhe pedem. E aqui eu ainda tô tentando aqui entender então aquela frase que ele está falando do Sócrates. Sócrates não foi... Quem é aqui a pessoa? É Platão. Platão que dizia: a primeira e melhor vitória é conquistar a si mesmo. E ser conquistado por si mesmo é a mais vergonhosa e vil das coisas. Essa segunda aqui, com certeza, eu ainda vou ter que meditar sobre, mas é isso que ele está dizendo. Então aqui, a primeira e melhor vitória é conquistar a si mesmo. Porque quando nós conquistamos a nós mesmos, então nós podemos forçar a vida a pagar aquilo que a gente pede a ela. E aí eu acredito, mais uma vez, como o Ho'oponopono diz, o Dr. Len diz, que a primeira pergunta que a gente deve fazer é verdade, quem sou eu? Verdade, quem sou eu? Verdade, quem sou eu? Que é aquela coisa, conheça-te a ti mesmo, e aí você vai poder conhecer o outro, você vai poder conhecer e acredito que dominar as leis aí que estão aí, as leis naturais, as leis universais que são iguais e não fazem distinção, que são para todos, que são as que nos regem. E aí, tendo tudo isso à mão, nos conhecendo e conhecendo tudo, não tem como a gente não poder, não ter cacife, então, para exigir da vida que ela nos dê mais. E ela dá, com certeza. O prêmio vale seu esforço. Você vai começar a se convencer? Olha, perguntinha aqui, gente, olha. Será que esse prêmio vale o esforço da gente começar a pensar em se convencer nisso que ele está dizendo? Se tivermos afinidade, disse o imortal Emerson, encontrar-nos-emos. Ao terminar, lanço mão do seu pensamento, do pensamento de Emerson, para dizer: se temos afinidade, então já nos encontramos através dessas páginas. E eu vou confessar para vocês, gente, que eu coloquei o Napoleão Hill lá nos meus conselheiros imaginários. Ele está lá na minha mesa. Eu olhei bem a foto dele na internet para bem verificar quem é ele. Aqui, olha, você que... cadê como que eu faço para mostrar aqui? Napoleão Hill aqui. Então, ele tá ali nos meus conselheiros imaginários, e aqui ele está dizendo, ele usa a frase de Emerson que diz: se tivermos afinidade, encontrar-nos-emos, e ele usa essa frase para dizer: se temos afinidade, então já nos encontramos. E eu me encontrei com ele, tomara que vocês também se encontrem, gente. Pontos a fixar. Temores são comuns e alguns até justificáveis, mas há os que podem lançar raízes e crescer sem que você o perceba, a não ser que se livre da indecisão e da dúvida que semeiam as sementes do medo. Ou seja, gente, essas duas, essa duplinha, elas são essas obreiras que fazem isso com a gente e são as que não deixam a gente estar movimentando a nossa peça ali no xadrez da vida, jogando com o tempo. Os álibis que usar dizem muito a seu respeito. Nenhum álibi deve detê-lo enquanto você segue a máxima: pense e enriqueça. Você reúne riquezas em dinheiro e riquezas incomensuráveis em dinheiro, embora o dinheiro o ajude a encontrar felicidade, vida longa, diversão,
e paz de espírito. Mas aqui tá meio redundante, né? Você reúne riquezas em dinheiro e riquezas incomensuráveis em dinheiro, embora o dinheiro ajude a encontrar felicidade, vida longa, diversão, paz de espírito. Está escrito exatamente desse jeito. Aí eu acredito, não consegui entender ainda também, mas ele está dizendo que embora o dinheiro ajude, porque eu acredito então que ele esteja dizendo que não, a gente vai, o dinheiro ajuda a gente a conseguir tudo isso, diversão, vida longa, felicidade e paz de espírito. Então é por isso que vale a pena haver riquezas incomensuráveis em dinheiro. E ele falou também muito daquela coisa da gente não estar pensando só no nosso umbigo. E aí até aquela coisa quando a gente diz, eu não preciso de muito, eu acredito que a gente está sendo egoísta. Porque se eu não preciso de muito, olha a minha volta, quantos estão precisando que estão sem nada, e se eu tivesse muito, como a Oprah Winfrey diz, a gente pode ajudar quando o nosso copo está cheio, quando a gente está derramando, aí a gente pode ajudar o outro. Então é por isso que eu acredito que vale a pena aqui a gente entender isso que ele está dizendo. Você reúne riquezas em dinheiro e riquezas incomensuráveis em dinheiro ajudam a encontrar felicidade, vida longa, diversão e paz de espírito, ou seja, uma vida plena. O mais valioso de todos os tesouros, a boa saúde, pode ser seu se dominar o medo e se livrar das doenças que pode trazer. Que esse medo pode trazer. Os mais deslumbrantes tesouros estão à sua espera, para que estenda as mãos e os alcance. Então, olha aqui, gente, ele fechando com essa chave de ouro, o mais valioso de todos os tesouros, que é a boa saúde, porque sem boa saúde a gente pode ter riqueza incomensurável em dinheiro, que a gente não tem nada. Vai ser só para comprar remédio para a gente ficar ali para pagar o melhor hospital. Então não vai ter muita diversão, felicidade, não vai adiantar muito. Então ele dizendo então aqui que basta dominar o medo para se livrar das doenças que esse medo pode trazer. E quem é que planta ali o medo? Indecisão e dúvida. E a frase para concluir aqui, o homem sem temor vence nos horizontes longínquos. E por isso, então, ele conclui esse livro com essa frase, onde nesse último capítulo, então, ele falou desses temores básicos, que é o temor da pobreza, da crítica, da saúde, de perder saúde, perder amor, da velhice e da morte, gente. Ele deixou muito bem explicado tudo isso nesse livro grandioso, que é o livro Pense e Enriqueça. E ele tem outros livros grandiosos. Napoleão Hill realmente foi uma mente iluminada, com certeza enviado pela inteligência divina para nos estar trazendo todas essas informações tão importantes como esses manuais de instrução prática para a gente viver uma vida melhor. E já que eu tô com o Napoleão Hill, eu vou trazer para vocês na sequência, depois talvez eu faça alguns outros vídeos antes, mas depois o próximo livro que eu vou fazer a série é esse aqui, olha gente, esse livro do Napoleão Hill, que é o Mais Esperto que o Diabo. E aí eu diria que quando eu li esse livro, eu confesso que eu li em 2 dias. Eu li esse livro, ele não é muito espesso, mas é um livro fascinante. E eu li esse livro e pensei, nossa, eu gostaria muito de fazer esse livro. Mas eu pensei, não, eu acredito que com esse título, com esse nome no título, talvez não seja bom, não vai... E ele diz também, quando ele escreveu esse livro, ele ficou muito tempo ali, não foi publicado, até que foi publicado e agora é best-seller, foi o mais lido no Brasil, acredito que em 2000, no ano passado. E aí eu pensei, depois eu disse que não ia fazer, e aí até o Fábio, um querido que me acompanha, né, Fábio, ele disse, não, mas isso pode ajudar pelo menos uma pessoa a sair do medo, a se livrar do medo, porque é disso que ele fala, que ele termina com esse medo. Aqui nesse livro ele explica melhor esses medos, e aí eu pensei, porque, infelizmente, quando a gente está preso em dogmas de religião, um livro desse nem entra na nossa casa. Já esse aqui, olha, que é Conversando com Deus, do Neil Walsh,
esse entra. E aí eu posso dizer para vocês que depois de ter lido os dois, com certeza a mensagem básica é a mesma. A mensagem básica é a mesma de que nós somos alienados, nós não vivemos a vida que Deus está sonhando para a gente, exatamente porque a gente está vivendo de mãos dadas com a dúvida e a insegurança, como ele está dizendo aqui, que plantam medo. E é o medo que nos une a esse que aqui tá chamando de diabo. Essa consciência aqui que tá dando a entrevista para o Napoleão Hill, ele diz que ele só existe na mente de quem acredita nele. Exatamente as mesmas coisas que essa consciência que tá dando a entrevista para o Neil Walsh, que é Deus, está dizendo também. Porque quando a gente entende que existe apenas um absoluto, um poder absoluto, que é Deus, de total amor e bondade, que não há nenhuma separação, que nenhuma da criação divina vai ficar fora do céu, que só existe voltar para Deus, que a gente pode chamar de céu, não existe nada do oposto, aquilo que a gente pode passar de ruim é aquilo que a gente está criando no nosso mental, até depois de passar dessa experiência encarnado, ou para onde a gente vai, essa experiência humana, para onde a gente vai também é onde a gente está criando no mental. E isso, se a gente tiver criando no mental coisas negativas, a gente não vai ser mais esperto que o diabo. E aí esse livro é fantástico para a gente sair do medo, para a gente se desalienar. E aí eu vou trazer, tá bom? Vou fazer a leitura com vocês aqui na próxima série. Vai dar menos vídeos do que esse, é menor do que esse que eu concluí. Espero realmente que vocês queiram acompanhar, que sirva pelo menos para uma pessoa, quem sabe, ou mais, espero que seja mais. Mas que vocês possam entender que ele diz nesse livro que teve uma pessoa que entendeu que mudando a capa, que muita gente não aproveita um bom conteúdo por causa da capa. Quem sabe se esse livro se chamasse o caminho para o paraíso ditado por Deus, uma coisa assim, aí todo mundo ia ler e o conteúdo é conteúdo vindo da luz, entendeu? Enfim, gente, é só a minha opinião. Eu decidi tá gravando vídeos para o YouTube exatamente por isso, porque eu tentava passar a minha opinião, ninguém estava pedindo dos meus próximos que pensam diferente de mim e eles não estavam, isso só fez com que tivesse mais afastamento, com que eu ficasse... Só fez com que trouxesse separação e não união. Então eu disse, então eu vou começar a ler no YouTube, assim, quem quiser, quem se identificar, bem, mas é só a minha opinião, tá bom? Só o meu ponto de vista. Eu agradeço muitíssimo vocês que acompanharam, muito obrigado por todos vocês que curtiram os vídeos, isso faz diferença, isso ajuda muito, vocês que se inscreveram no canal, muitíssimo obrigado, e que todos vocês tenham conseguido encontrar esse segredo aqui do Pense e Enriqueça, que o Napoleão Hill disse que é a única coisa que está todo o segredo aí, basta entender e fazer o que se requer para a gente dar aquele salto quântico e sair da falta e da escassez para a vida de abundância plena em todos os setores, tá? Eu espero realmente que vocês tenham conseguido encontrar, senão ele diz que há que se ler 3 vezes, então vamos ler novamente, ver o vídeo novamente se quiser, e que isso possa realmente fazer a diferença na vida de vocês. É esse o único objetivo com o qual eu fiz esse livro, especialmente se você não sabe ler, especialmente se você é deficiente visual e você que não tem tempo, você que aproveita para ouvir. Então, em audiolivro, ouvi esse que eu fiz, que aí já vai te adiantando, enquanto você está fazendo outra coisa, você está ouvindo o livro, tá bom? E não esquece que o Earl Nightingale disse que uma das coisas, das dicas para que a gente possa dar esse salto, sair da falta de escassez e passar para a abundância plena, é fazer boas leituras por pelo menos 15 minutos, tá bom, gente? E eu sinto muito, passou um pouquinho de 15 minutos aqui, mas eu fico muito feliz que vocês tenham me acompanhado até aqui. Espero realmente ver vocês no próximo. Obrigada, tchau!